Olha, a intenção da conversa de hoje, a intenção da palavra, a proposta é a seguinte. Muita gente começa algo, Danilo, a pessoa começa, mas ao invés dela continuar, ela começou algo, ela já para naquilo que ela começou e pronto, fica ali e não avança. Tem muita gente que pensa assim, eu queria tanto trabalhar. Aí a pessoa tem a oportunidade do trabalho. Só que com a oportunidade do trabalho, outras oportunidades vão se abrindo na vida da pessoa, Brunão. A pessoa vai crescendo, vai avançando. Esses dias o Bruno estava me falando, pastor, estou com um sonho, com um projeto tal, a partir de um estudo, de um curso, veio um trabalho, do trabalho vem outro projeto e vai avançando. Em qualquer área da nossa vida é assim. No casamento, na vida profissional, na vida espiritual, nos relacionamentos, na amizade com as pessoas, no servir a Deus. Em tudo Deus espera que nós cresçamos. Em tudo Deus espera que nós avancemos. Então, Ele tem a intenção de nos ver cada vez mais crescendo, avançando, conquistando, melhorando de vida e na vida. A intenção de Deus é essa, que nós cresçamos. Diga assim, essa bênção está sobre a minha vida. Só que é fácil, irmão, crescer? É fácil avançar? É fácil melhorar? Nós sabemos que não é. Nós sabemos que as coisas não são tão... No papel, as coisas são mais fáceis do que na prática. Então, nós fazemos o quê? Nós vamos buscar em Deus a resposta para nós avançarmos, para nós crescermos, para nós melhorarmos. É assim que funciona. E a intenção dessa conversa de hoje é essa. Dar a nós argumentos bíblicos, conselhos bíblicos, para que nós possamos trazer para a nossa vida esses conselhos, colocá-los na prática e ver o resultado em nosso dia a dia. Qual é o personagem que nós vamos pensar juntos? O Davi. O Davi é o personagem para nós pensarmos juntos na noite de hoje. Então, são alguns pontos aqui importantes que eu acho válido para nós pensarmos. Agora, uma coisa importante. Ontem eu estive conversando com os jovens, com os adolescentes, começamos uma sequência sobre semeadura, falei com eles da importância do semeador, conversei com eles, inclusive desafiei alguns a estarem conosco. De manhã nós tínhamos jovens no culto que estavam ontem, às 10h30, às 8 da manhã, agora à noite nós temos jovens que estavam ontem à noite aqui, e eu quero parabenizar cada um de vocês que foram desafiados ontem e vieram hoje para o templo. É assim que tem que ser. Nós somos desafiados e nós temos que encarar o desafio para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, para que a nossa vida possa ser melhorada dia após dia. A Bíblia diz assim, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu no caminho, vieram as aves, e as aves comeram aquela parte da semente. Uma outra parte caiu no terreno rochoso, era pouca terra, até nasceu, mas logo morreu, porque não tinha profundidade, e se secou assim que o sol saiu. E uma terceira parte ainda caiu entre os espinhos e foi sufocada e não vingou. Aí tem a quarta parte da semente que a Bíblia diz, caiu na terra boa, deu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Então, eu quero acreditar, a mesma semente que foi lançada às 8 da manhã, a mesma semente que foi lançada às 10h30, é a mesma semente que está sendo lançada nesse momento. Eu quero acreditar, e ela vai encontrar uma terra boa, e vai dar fruto, a 30, a 60, a 100 por um. Tá? Então, é importante a gente... Opa, pera lá, o pastor está falando de crescer, de avançar, de melhorar de vida, de melhorar na empresa, melhorar no casamento, melhorar com os filhos, melhorar, o pastor está falando de melhorar, eu estou ouvindo, então eu vou agarrar e vou tomar posse dessa palavra para a minha vida e vou colocá-la em prática. Pois bem, Davi foi ungido aos 17 anos, mas o Davi, ele veio a reinar aos 30. Então, dos 17 aos 30, o Davi passou pelo processo. Ele foi aprendendo e se desenvolvendo no decorrer
da vida dele. Foram 13 anos de aprendizado ali, 13 anos de treinamento, 13 anos sendo instruído por Deus. E 13 anos ele observando tudo à volta dele, procurando aperfeiçoar a vida dele. E isso é a história do Davi. Nós não vamos olhar tudo acerca do Davi, mas vamos pensar alguns pontos a respeito dele. São situações corriqueiras, que para todos nós faz todo sentido no dia a dia. O Davi, ele é um rapaz de 17 anos, que aos 17, como muitos dos jovens receberam promessas ontem aqui, aos 17 recebeu a promessa, mas a promessa se cumpriu aos 30. Tem coisa que nós vamos receber hoje, mas só vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos. Existe promessa que vai ser liberada sobre a nossa vida e vai um tempo para se cumprir. Tem promessa que vai acontecer a semana que vem. Tem promessa que vai acontecer o mês que vem. Tem promessa que vai acontecer o ano que vem. E tem promessa que vai acontecer daqui a algum tempo. Não importa o tempo. O importante é que as promessas de Deus, elas acontecem. E enquanto elas não acontecem, pastor, o que eu faço? Eu aprendo com o processo. Primeira coisa, o texto de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas 16:9 diz: os olhos do Senhor passam pela terra para mostrar-se forte. Os olhos do Senhor passam pela terra para mostrar-se forte. Para quem? Primeiro lugar, você que gosta de anotar, anota aí. Depois eu vou mandar o arquivo para você melhorar e pregar na sua empresa, na sua casa e assim por diante. Primeiro ponto, os olhos do Senhor passam pela terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é inclinado para Deus. O Davi era alguém que tinha o coração inclinado para Deus. Ter o coração inclinado para Deus é ter resolvido dentro da própria vida, dentro do próprio coração, Deus em primeiro lugar. Não coloca o Deus em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Deus não é uma opção. Deus não é, se não tiver nada para fazer, não tiver nenhum lugar para ir, não tiver nenhuma festa, nenhum churrasco, nenhum passeio, se não tiver nada, eu vou para a igreja. Uma pessoa que quer avançar, que quer conquistar, que quer vencer, que quer crescer, que quer melhorar de vida, tem que aprender a colocar Deus em primeiro lugar. O Davi era alguém que tinha Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele era inclinado para Deus. E isso é algo que nós devemos de parar e pensar, opa, pera lá, deixa eu fazer uma avaliação aí. Eu estou inclinado para Deus ou eu estou inclinado para tantas outras coisas que não para Deus? Porque isso vai fazer a diferença. O casal que quer melhorar a vida, ele precisa ser um casal inclinado para Deus. Olha, pastor, na minha casa, eu e meu marido, eu e a minha esposa, nós estamos numa luta, num perrengue, numa dificuldade. Nós e nosso filho, os nossos filhos entre si não estão se entendendo. Irmão, irmã, uma família que quer ter a história transformada precisa ser uma família inclinada para Deus. Precisa ser uma família que está decidida a colocar Deus em primeiro lugar. Não dá para negociar, não dá para pensar, eu vou pensar, eu vou avaliar. Você está de parabéns, você saiu da sua casa e veio para cá. Você pegou, deixou tudo para trás e veio. Eu vou para o templo, vou cultuar, vou adorar. É assim que tem que ser. Quando você toma esse posicionamento, não é em um dia, é todos os dias. Porque aqui dentro do templo você já está, nós estamos. E aqui dentro fica tudo mais fácil. Mas não é aqui, é estar inclinado para Deus lá em casa. É estar inclinado para Deus no trabalho. É estar inclinado para Deus no futebol, no esporte, no lazer. É estar inclinado para Deus e ter sempre Deus como a referência para você seguir. Primeiro lugar, coração inclinado para Deus. Salmo 78, verso 70 diz assim, olha: escolheu seu servo Davi, o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. De coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Coração íntegro, olha que coisa jóia. Ponto número 2. Aqueles que possuem o coração de servo. Pastor, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero melhorar. O Davi tinha um coração de servo.
O coração do Davi era inclinado. Olha, 1 Samuel 16, verso 10 e 11, vai mostrar que lá na casa do Davi havia um almoço estabelecido entre o pai dele, Jessé, entre Samuel e os demais irmãos de Davi. Os demais irmãos de Davi estão em volta da churrasqueira. Eles estão ali sentindo o cheiro da carne. Eles estão doidos para avançar. Mas Samuel está na casa do Davi, né, na casa de Jessé, por um propósito. Ele foi para aquela casa para ungir um rei. Ele pergunta, cadê os demais filhos? Não tem mais? Já passaram todos por aqui, 7 se foram, mas alguma coisa não está batendo nessa conta. O Jessé diz assim, tem o outro filho, o caçula, o mais novo, e ele está no pasto, pastoreando. Enquanto os irmãos estavam à volta da mesa, o Davi estava trabalhando, servindo, cuidando das ovelhas do rebanho do seu pai. Quem quer crescer tem que entender isso daí. Eu falei agora há pouco, usei o exemplo do Genilson e outros tantos exemplos de pessoas que se colocam a serviço da própria casa, da própria família. O coração de servo. A toalha tem poder, irmão. Jesus lavando os pés do discípulo, ele estava ensinando a importância do servir. Tem gente que não quer servir, tem gente que só quer ser servido. Tem gente que só quer receber, aí você fala para a pessoa, e aí, vamos dar, vamos contribuir, vamos ajudar. Não é só financeiramente, é de todas as formas. A pessoa se fecha, ela se trava, ela se esconde. Eu conversei às 8 da manhã, às 10h30, e agora eu repito a mesma coisa. Aqui, irmão, nós temos uma dinâmica de trabalho que é essa dinâmica e continuará sendo assim. Essa não é uma igreja de consumidores, não é. O consumidor aqui, ele é bem-vindo. A hora que ele quiser tomar café, sentar lá conosco, comer um bolo, igual o Pedro fez o bolo, nós comemos bolo hoje de manhã. Ali, a hora que quiser, vai ser nosso amigo do mesmo jeito, o consumidor. Mas nós trabalhamos aqui para formar fornecedor. Fornecedor é a pessoa que vem, recebe a palavra, pega a palavra, leva a palavra para casa, leva a palavra para o trabalho, leva a palavra aonde quer que ela vá no decorrer da semana e compartilha a palavra. O consumidor, ele vem. Se ele não gostar, ele vai no outro lugar. Se ele não gostar, ele vai no outro lugar. E via de regra, o consumidor é aquele que acaba, às vezes, procurando as promoções, que sempre tem promoção por aí, e acaba levando, às vezes, até algo que não é bom para casa. Então, nós tomamos esse cuidado. Nós procuramos treinar, formar, instruir fornecedores. Eu falei com os jovens ontem, e eu desafiei eles. Eu desafiei eles a procurar uma pessoa no decorrer da semana, conversar com alguém. Deus vai direcionar a pessoa e vai conversar e vai perguntar para a pessoa: você tem algum sonho? Todo mundo tem um sonho, irmão. Todo mundo tem um sonho. A pessoa vai dizer sim ou não, porque às vezes a pessoa não quer falar e está falando, não tenho sonho nenhum. Mas todo mundo tem um sonho. Você tem um sonho? Tenho. Posso saber qual é o seu sonho? Aí a pessoa vai dizer, Paulo, o sonho dela. Aí esse jovem, esse adolescente vai pedir se ele pode orar com a pessoa para ver o sonho dessa pessoa se tornar realidade. Posso orar com você para o seu sonho se tornar realidade? A pessoa vai aceitar ou não. Ontem eu servi eles. Eu os servi orando para que o sonho deles se torne realidade. Eles receberam a oração e agora, no decorrer da semana, eles vão orar junto com muita gente, não sei com quantas, com quais pessoas, mas vão orar. Essa é a dinâmica, esse é o desafio que foi proposto. E eu quero incentivar você a fazer isso também, irmão. É procurar alguém. Aqui tem semente, e a semente que está aqui é semente boa. É pegar a semente, aqui tem semente de reconstrução de casais, restauração de casais, aqui tem semente de restauração de vida profissional, de vida familiar, tem semente para restaurar a saúde. Aqui a palavra de Deus é a semente. Então pega a semente, leva a semente, lança a semente no coração de alguém. O Davi era um servo, o Davi servia. Tenha um coração de servo. Pastor, eu quero crescer. Pastor, eu quero melhorar. Pastor, eu quero que a minha vida ela deslanche. Tem algumas coisas que eu quero ver acontecer na minha vida. Então, irmão, agarre essa palavra, agarre ela. Pega ela para você.
Seja uma pessoa voltada, com o coração para servir. Se coloque à disposição. Se coloque à disposição na sua igreja. Se coloque à disposição na empresa onde você trabalha. Se coloque à disposição na sua casa, na sua família. Seja alguém que serve outra pessoa. Olha o bom exemplo dado em Jesus e através de Jesus. Terceiro ponto. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles que se indignam com as obras do diabo. 1 Samuel 17, 26. O Davi disse assim, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? O filisteu, o Golias, ele estava desafiando, ele estava afrontando o exército de Deus, mas o Davi, ele não se curva diante daquela situação. Ele não aceita. Sabe, irmão? Sabe, às vezes a pessoa, ela concorda com tudo que é errado. Às vezes a pessoa, ela aceita a coisa errada e vive no erro, numa boa, numa naturalidade. O cristão não pode. O cristão, ele tem que entender que ele foi chamado para ser sal e foi chamado para ser luz. E é posicionamento. Às vezes a pessoa está dentro da empresa vendo as coisas tudo errado acontecendo e em vez de se posicionar para o erro, a pessoa pega e vai e faz a coisa errada também. E em casa, com os amigos e assim por diante. O que é errado tem que ser combatido. O que é errado tem que ser confrontado. É assim que funciona. Davi era assim. Ele viu, estava certo? Não, estava errado. O gigante vir e se colocar contra Israel, está errado. Ele se posicionou. Quarto ponto, aqueles que ignoram as distrações. Você vai ler depois, 1 Samuel 17, do 28 ao 30, o Davi estava conversando, viu? O que o rei vai fazer para quem colocar esse gigante por terra? O que é que vai acontecer? Qual que é a parada aí? Eu ouvi mesmo, eu entendi direito isso daí. O Davi, ele se posiciona, ele fala, não, eu não aceito, eu vou tomar posse dessa bênção. E aí ele pergunta, só que enquanto ele está perguntando e está se organizando para fazer a parte dele, um dos irmãos dele vem e fica bravo com ele. Com quem você deixou aquelas ovelhas no deserto? Você é presunçoso, seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Olha, um dos irmãos, é assim que funciona. Às vezes você está querendo fazer a coisa certa, você está querendo corrigir algo, você está querendo mudar algo, e tem alguém na sua orelha querendo te distrair para você não fazer a coisa certa. O Davi, ele simplesmente pegou, ele olhou para o irmão dele lá, ele virou para o lado. Está na Bíblia, depois você vai ler, do 17 ao 22, capítulo 17 até o capítulo 22, quanta coisa boa vai dar para aprender. A pessoa estava querendo atrapalhar o Davi vira para o lado, tá? E põe aí para nós, Samuel, está aí projetado já, ó. Deixa eu ver aqui a parte onde está, verso de número 30, será que não posso nem mesmo conversar? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. Bom, já que você está querendo me distrair, fica aqui, falando com a minha mão, conversando com a minha mão, porque eu vou conversar com quem está disposto a ver o gigante cair por terra. Irmão, está cheio de gente que é desocupada. Não dê o seu tempo para gente desocupada. Não dê atenção para gente que não tem o que fazer. Você é alguém que tem muita coisa para fazer. Deus quer te levantar, Deus quer te colocar em vitória, Deus quer te honrar, Deus quer desenvolver na sua vida um projeto poderoso. Só que sempre vai ter alguém tentando te distrair. No caso do Davi, era o próprio irmão, da própria casa, da própria família, querendo atrapalhar a vida dele.
Às vezes é assim, você tem um colega, você tem um amigo, e o que tem de gente para ficar falando, buzinando. Quem participou da oração às 6 horas da manhã hoje, nós estamos numa sequência de sete dias, pensando nas coisas que Deus odeia e na 7ª que Ele detesta. Nós vamos finalizar amanhã, daí nós já começamos de novo na terça. A conversa de hoje fala que Deus, ele odeia, Ele não gosta de gente fofoqueira, de gente futriqueira, de gente que fica falando, não tem o que fazer, fica falando da vida dos outros, fica criticando os outros. Deus não gosta disso. E tem gente que gosta de fazer isso, e tem gente que gosta de dar ouvido para quem faz isso. Bom, estou conversando com um grupo de pessoas que quer vencer, amém? Então, segue o conselho dado através da vida de Davi. Ele deixou o linguarudo de lado e seguiu a vida dele, se organizando para derrubar o gigante. Vou te dar um conselho: deixa o linguarudo, deixa a linguaruda de lado e siga a sua vida para derrubar os gigantes, porque Deus tem muito para fazer na sua vida. Agora é conselho, né, irmão? Conselho diz que se fosse bom, vendia. Bom, eu penso que a Bíblia ensina assim, entre a multidão de conselhos, a sabedoria. Nós estamos juntos pensando com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. Talvez essa palavra vai mudar a história de alguém. Talvez essa palavra vai colocar a vida de alguém no rumo para o crescimento, para a mudança de nível, de patamar. Vamos para a próxima. Unção. Aqueles que usam a própria unção. O ponto número 5. Os olhos de Deus estão aí para se mostrar forte para aqueles que usam a própria unção. Conversamos disso do Davi faz pouco tempo. O Davi se posicionando para enfrentar o gigante. O Saul oferece a ele a armadura dele. O Davi até chega a vestir por educação, mas logo ele diz: não dá. A armadura sua não vai rolar, não vai acontecer. Tirou a armadura dele, devolveu a armadura para o Saul e ele faz o quê? Ele vai buscar as pedras, e a Bíblia diz que ele pega 5 pedras no riacho, 5 pedras que eu já pontuei com você. Vai chegar a hora de nós conversarmos sobre essas pedras. Eram 5, é porque o Davi, ele pegou 5, vai que ele erra a primeira, ele acerta a segunda, vai que ele erra a segunda, ele acerta a terceira. 5 chances, ele não vai ter jeito de ele errar, não é, irmão? É que Davi, você vai ler depois, vai pesquisar, ele colocou 5 gigantes por terra. 5 gigantes. Esse número é um número que mostrava que Davi estava se posicionando para derrotar gigantes. Ele era um matador de gigantes. E o filisteu, chamado Golias, foi o primeiro. Então ele vai, pega aquilo que ele está acostumado a lidar e vai ao encontro do gigante, sabe? Tem gente que fica olhando para o outro. Eu quero que aconteça na minha vida, eu vou fazer do jeito que aconteceu na casa do fulano, na vida do Beltrano. Se deu certo para não sei quem, vai dar certo para mim também. Irmão, irmã, a unção de Deus está sobre a sua vida. Deus tem uma história para você. Deus tem habilidades, dons, facilidades que são seus. Faça uso. Não fique preocupado olhando para o outro, olhando para o lado. Então, que fulano faz assim. Irmão, eu entendi isso aí, já faz um tempo. Eu olho os bons exemplos e procuro ver o que eu posso aperfeiçoar no dia a dia. Agora, eu sei que sobre a minha vida tem uma unção. E a unção que está sobre a minha vida, eu valorizo ela. Eu não negocio essa unção que está sobre a minha vida, de jeito nenhum. Vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer. O que é que Deus espera através da minha vida? Então, vamos trabalhar em cima do que Deus espera. Deus tem um projeto para a sua vida. E o projeto que Ele tem é para a unção que está sobre você. Então, faça uso dessa unção. O 6º ponto vai mostrar o quê? Sobre intimidação. O Davi não se intimida. 1 Samuel 17:45 diz: Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Tem gente que se intimida, tem gente que faz barulho só para te amedrontar, tem gente que mostra o dente para você ficar na sua. Irmão, não se intimide. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Vai para a luta, vai para a guerra,
Vai para cima, não recua, não retroceda, não fique com medo, não fique pensando, não, vai para cima e enfrenta essa batalha, enfrenta essa parada, encara essa situação aí. O Davi, enquanto os demais soldados estavam tudo com medo, o Davi olhou e falou: o quê? Você está doido? Eu vou recuar, eu vou afastar, eu vou acovardar diante disso daí. Ele é grande, mas ele não é dois. E quer saber do que mais? Deus é comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Você vai para a empresa, amanhã você vai para a empresa, não vai? Vai trabalhar, não vai? Hoje talvez alguém vai sair daqui, vai trabalhar, a semana vai começando, tem conta para pagar, tem boleto para pagar, tem coisa para fazer, tem um monte de situação para desenrolar. Então, e aí? Vai ficar acovardado, intimidado? Ou vai encarar o problema? O Davi encarou. Ponto de número 7. Aqueles que não estacionam na última vitória. O Davi tinha derrubado o gigante, cortado a cabeça do gigante. O Saul ficou feliz porque o Davi derrubou o gigante, mas a vitória acabou sendo computada no reinado do Saul. O Saul era rei. Agora o gigante está por terra, a cabeça do gigante está cortada. O Saul fala para o filho dele, o Jonatas: filho, traz o Davi aqui em casa, vamos comemorar. Esse rapaz é top, esse rapaz é joia. Pega o controle remoto, dá o controle remoto na mão dele. A geladeira, mostra para ele aonde é a geladeira, deixa ele pegar o que ele quiser na geladeira de casa. A senha do Wi-Fi, passa a senha do Wi-Fi para que ele possa aí curtir um TikTok aí, tranquilo. Deixa o Davi tranquilo aqui dentro de casa. Ele é muito joia, muito top. Tem gente que por causa de uma vitória, a vitória sobe na cabeça da pessoa. A vitória sobe na cabeça e faz mal para a pessoa. A pessoa acha que porque conquistou uma vitória, ela já é a tal. E assim ela começa a agir, a se comportar de maneira equivocada. O Davi conquistou aquela vitória, mas ele não parou por ali. O Davi seguiu, agora ele foi convidado pelo rei a estar entre os que eram mais próximos a ele. Nós vamos ler no texto logo a seguir. Ele foi destacado como uma pessoa responsável dentro do exército. A Bíblia diz que eles estão voltando para casa. E a turma está fazendo festa e a mulherada está cantando. O Saul matou 1000, o Davi matou 10.000. O Saul matou 1000, o Davi matou 10.000. Olha, irmão, olha como que é. Aquilo ali entrou no coração do Saul de um jeito, que ele começou a perseguir o Davi. Perseguir a ponto dele oferecer a filha dele para casar com o Davi. E o Davi, ele fica na dele. Não posso casar, eu não tenho dote nenhum para fazer parte da família real. Quem sou eu? Minha família é humilde, é simplesinha, não dá, não vai rolar. O Saul ainda insistiu, a primeira filha veio a casar, ele insistiu num futuro próximo, oferecendo Mical, a outra filha dele. Só que agora a estratégia dele é diferente. Bom, Davi vai casar com a minha filha. Vou oferecer minha filha Mical para o Davi casar. Só que para ele aceitar, ele vai ter que fazer o seguinte: pegar 100 prepúcios, cortar a pele do órgão reprodutor masculino, 100 prepúcios. Esse é o desafio. Lógico, na cabeça dele. Ele vai cortar do primeiro, do segundo, do terceiro ele está morto, porque a turma vai matar ele. A ideia era matar o Davi. Ele queria ver o Davi morto. Mas a Bíblia diz que o Davi cortou todos o que ele pediu. E trouxe. Está aí, ó. Se o problema era esse, agora eu tenho que apresentar. Dá a filha, que a filha é minha a partir de agora. O Davi era alguém que estava disposto a vencer, irmão. O Davi era alguém, ele não parou na última vitória. Ele seguiu conquistando vitórias. Ele seguiu avançando.
sabe? Não para. Na última vitória, eu consegui comprar um carro, ótimo, comprou um carro, agora se organiza para trocar de carro, pegar um carro ainda melhor. Comprei uma moto, ótimo, compra uma outra moto ainda melhor. Comecei a trabalhar, ótimo, acha uma ocasião para você crescer dentro da empresa. Estou ganhando 1.200, pastor, trabalha para ganhar 2.000. Estou ganhando 2.000, se esforça para chegar nos 3.000. Não para, não desanime, não desista. A última vitória, ela foi boa para você desfrutar, mas agora você está rumo à próxima vitória. Diga amém, diga graças a Deus. Diz assim, ó, eu não vou parar na última vitória. Davi não parava, irmão. Nós estamos pensando sobre o comportamento de um homem vencedor. Um homem que lá em Israel há uma estátua da altura desse teto aqui, bem grandona, dizendo assim, ó, Rei Davi, o grande rei, o maior rei de todos em Israel. Por quê, irmão? Por que isso tudo? Porque ele era alguém que, primeiro, o coração era inclinado para Deus. Segundo, ele tinha coração de servo. Terceiro, ele não aceitava as coisas erradas, as obras do diabo. Quarto, ele não ficava distraído. Quinto, ele respeitava a unção que estava sobre a vida dele. Sexto, ele não aceitava intimidação. Sétimo, ele não parava na última vitória. Ele seguia sempre buscando a próxima vitória. Oitavo ponto, ele sabia se relacionar. Era alguém que se relacionava, que tinha trânsito. Não era alguém que fechava o círculo, o mundo dele ali. Não quero estar perto de ninguém. Se fulano estiver junto, eu não vou. Se Beltrano estiver perto, também não quero. Não era assim. Ele se relacionava, ele se envolvia. Ele estava junto com o grupo. Tem gente que quer crescer na empresa. Aí o encarregado, ou o patrão fala alguma coisa, ele fala, se não tiver bom, põe outro no meu lugar. Manda eu embora. Ele manda. E contrata outro, que às vezes faz até melhor, pagando menos. Pronto, está resolvido. Tem gente que não sabe se relacionar, que não quer se relacionar. O Davi, ele foi destacado para isso. Olha, 1 Samuel 18:5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul deu a ele posto elevado no exército. E isso agradou a todo o povo, assim como os companheiros de Saul. Ele era alguém que estava ali, ó, irmão, irmã, coisa que nós temos que aprender, olhar e ir aprendendo. Opa, pera lá, sabe, você vai ter hora que você vai conversar com pessoa e a pessoa está mentindo para você. Ela está olhando na sua cara, ela está mentindo. Ela está conversando com... Eu sei como que é, eu sei o que eu estou falando. Você sabe que a pessoa está mentindo, mas você está ouvindo, tá bom, segue, conversa, fala. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade para encarar os relacionamentos do dia a dia. O relacionamento não é fácil, irmão. Não é fácil relacionar com a esposa, com o marido, não é fácil. Por que você acha que tem tantos casais com problema? Por que você acha que tem tanta gente carregando o cachorrinho poodle no colo e não quer saber de marido, e não quer saber de mulher? Por que você acha que tem tanta gente comprando Atari? Nem existe mais Atari, né? O PlayStation, Superstation, sei lá o nome dos videogames, que são os videogames. Por que você acha que tem tanta gente fazendo tanta coisa e não querendo se relacionar com a esposa, com o marido? Porque é difícil o relacionamento. Porque relacionamento envolve perdão, envolve conversa, envolve amizade, o relacionamento envolve companheirismo. Não é fácil, não é fácil. Então a pessoa acha que casar é beijar na boca e depois namorar de noite, na madrugada. É isso também, mas não é só isso. Mas tem gente que acha que isso daí já está bom e resolve. E vai ver que depois que casa, isso muitas vezes é o que menos acontece. O beijinho na boca e o namoro de madrugada. Por quê? Porque o relacionamento, ele tem que ser vivido. Ele tem que ser encarado. Tem hora que tem que sentar, tem hora que tem que conversar, tem hora que tem que ajustar. O Davi era alguém que se relacionava. Na empresa, eu quero crescer, tem que se relacionar com o patrão, com a patroa, com o encarregado, com o responsável pela área, com o amigo de trabalho, com o amigo da área ali. Na escola, mesma história.
em casa, na família. Tem gente que não consegue se relacionar na família. Tem que buscar em Deus a força, a ajuda, a sabedoria, a direção para relacionar. Na igreja, não, né, se fulano sentar de um lado, eu sento do outro lado. Se fulano sentar na frente, eu sento atrás. Se fulano sentar atrás, como que faz? No céu. Como que vai fazer? É tudo coisa para a gente ir pensando. Pastor, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero conquistar, eu quero melhorar. Pois Davi é um bom exemplo para todos nós pensarmos. Estou falando que é fácil viver a vida, sim ou não? Não, não é fácil viver a vida. Nós temos as promessas sobre a nossa vida e nós vamos encarando o processo para nós alcançarmos tudo que Deus tem para nós. Davi, aos 17, foi ungido, mas ele foi tomar posse da bênção aos 30 anos. Enquanto isso não acontecia, ele ia aprendendo. Ponto 9. Estou encaminhando o final da nossa conversa. Davi era uma pessoa resiliente. O que é resiliente, pastor? Resiliente, você já viu um elástico, não viu? Você tem lá sua roupa com elástico, seu shortão, suas peças íntimas, o elástico, você puxa o elástico vai, daí você solta o elástico e volta no normal. Isso é a resiliência. Uma pessoa, ela é puxada, ela é esticada ao máximo, depois ela consegue voltar no normal, no natural. O dia a dia nosso faz isso conosco. Tem hora que nós somos puxados, esticados no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, na empresa, no nosso dia a dia. Tem hora que nós somos esticados assim, ó. Tem gente que não consegue encarar isso aí, logo arrebenta, explode. Pá! Bate a mão na mesa, bate a porta, joga a panela, chuta o cachorro e assim por diante. Tem gente que vai nessa toada. E tem gente que não, pera lá. Não era bem isso que eu queria, não era bem desse jeito que eu esperava. Vou ter que rever, vou ter que me reorganizar a respeito desse assunto. Mas no final das contas eu sei que vai dar tudo certo. Resiliência é a habilidade de ir ao seu extremo. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. É ir ao extremo, mas você não fazer nenhuma doideira. Veja como que é a história do Davi, como tudo isso vai se desenrolando na vida dele. Vou recapitular com você o que eu já orientei no começo. Se você puder, para entender com detalhes, porque é muita coisa, eu estou resumindo, pega a Bíblia depois, leia 1 Samuel 17, 18, 19, 20, 21, 22, você vai ver tudo isso que eu estou falando e muito mais, porque tem coisa que está ficando para trás. Você vai ver quanto detalhe dentro dessa conversa. Pois bem, Davi agora ele está aonde? Ele é achado dentro de uma caverna. A caverna conhecida como a caverna de Adulão. Por que isso, pastor? Já falei que o Saul ficou com inveja dele e queria matá-lo. O Saul não queria ver o Davi bem. Ele queria ver o Davi morto. O Davi, ele era casado. Ele tem que sair de casa. A própria esposa dele, a Mical, ela fala para ele: o meu pai quer matar você. Vaza, corre, fuja. O Davi tinha um amigo que era um amigo muito querido dele, o Jonatas, irmão da Mical, filho do Saul. O Jonatas fala: Davi, corra, fuja, vaza, meu pai quer matar você. O Davi tinha um cargo na guarda, ele era alguém responsável por uma parte da guarda real. Ele tem que deixar aquele cargo, aquela função e tem que fugir. Ele tem que abandonar a família dele, tudo que está à volta dele. Ele abandona, ele foge. Ele vai para uma primeira região, ali em Engedi. Engedi, diante de Aques, ele tem que se fazer de louco, de doido, porque senão iam matar ele também. Ele vai para a caverna em Adulão. Ele perde tudo, irmão. E aí que é interessante a gente pensar para a gente finalizar e ir para a Santa Ceia. Às vezes é assim que funciona na nossa vida. Nós temos que ir para uma caverna. Às vezes nós temos que fugir. Às vezes nós temos que nos esconder. Igualzinho o Davi fez.
Ele deixou tudo para trás e ele estava dentro de uma caverna. E talvez tenha pessoa que está aqui hoje ou acompanhando que está assim, está dentro de uma caverna. Pastor, eu tive que deixar isso, eu tive que deixar aquilo outro, eu tive que deixar mais não sei o quê, eu tive que parar com tal coisa e tal coisa, e agora eu estou escondido dentro de uma caverna, pastor. Mas quem tem a promessa e suporta o processo, no final das contas acaba sendo honrado por Deus. O Davi tinha a promessa, ele estava passando pelo processo. O que Deus começa a fazer na vida dele? O verso de número 1 e 2 de 1 Samuel 22 diz assim, olha, Davi fugiu da cidade de Gate, foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram para lá. Quer dizer, ele estava na caverna, a família ficou sabendo que ele estava lá, a família foi até ele. Segue o texto dizendo assim, ó, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele os que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes. O Davi estava sozinho. Aí a família foi para lá. Além da família, pessoas com um monte de dificuldade foram até ele naquela caverna. E a Bíblia diz, ele se tornou o líder deles. Ele já não estava mais à frente daquele grupo de soldados que estava com o rei Saul. Agora ele está treinando um grupo de soldados. Havia cerca de 400 homens com ele. Por quê? Porque Deus estava no controle da situação na vida do Davi. O Davi se sujeitou ao processo. O último ponto que eu quero conversar com você, é o ponto 10, que vai dizer assim, ó, aqueles que vencem o desafio mais sutil da vida. O Davi, ele está agora dentro de uma caverna, ele tem a oportunidade de matar o Saul, mas ele não mata o Saul. Ele não mata, simplesmente ele deixa o Saul vivo. Ele tinha razão para matar Saul, porque Saul queria matá-lo. Saul estava o perseguindo, Saul tacou lança nele 1, 2, 3 vezes, mas nenhuma das vezes ele conseguiu acertar o Davi. Saul estava perseguindo Davi de tudo quanto era jeito. Só que Davi, mesmo tendo a razão, ele não faz a coisa errada. Ele simplesmente, ele não mata o Davi, ou Saul. Ele faz a coisa certa. Ele tinha razão, mas permaneceu fazendo a coisa certa. Tem hora que é assim, nós temos a razão. E porque nós temos a razão, nós vamos querer estourar, explodir, gritar, xingar, falar, brigar, bater. Eu estou com a razão. Na minha razão, irmã, na sua razão, não deixe de fazer a coisa certa. Faça a coisa certa. O Davi, ele tinha razão. Mas ele tinha bem claro no coração dele, eu não posso tocar no ungido do Senhor. E ele não toca no ungido do Senhor. E pouco tempo depois, ele acabou vindo a ocupar o lugar dele como rei em Israel. Por quê? Por que tudo isso? Porque o Davi era alguém que estava passando por um processo, e no processo, ele foi aprovado. Tem coisa que está para acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Tem coisa que está para acontecer no seu ministério, no seu chamado. E às vezes você acaba sendo aí convidado a fazer a coisa errada. Às vezes você acaba sofrendo uma pressão igual o Davi sofreu. Vai para a caverna, se esconde. E tem gente que se esconde e não quer ver mais ninguém. Deus encaminhou as pessoas, o Davi podia mandar todo mundo embora. Ele não mandou ninguém embora. Ele simplesmente juntou a turma, treinou a turma e foi com a turma junto para a guerra. Davi e aqueles 400 homens ficaram conhecidos como o exército imbatível de Davi. Que Deus nos ajude, Deus nos dê graça e sabedoria. Cada um de nós, você tem sonho? Quem tem sonho aí? Deixa eu ver, faz assim com a mão. Você tem sonho, não tem? Pois bem. Você quer chegar em algum lugar, não quer? Eu tenho certeza que você quer. Eu tenho certeza que você quer avançar, que você quer crescer. Pastor, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero mudar de nível, eu quero mudar de patamar. Vou falar aquilo que eu comecei e vou finalizar a conversa. Os músicos já podem se posicionando, os diáconos também. O semeador saiu a semear. A mesma mensagem pregada de manhã, às 8, de manhã às 10h30,
pregada agora à noite. A mesma mensagem pregada para a igreja. Todos ouviram a mesma mensagem. Todos. Agora é com você, irmão. A conversa está entregue para você. A semente está colocada no seu coração. Vai ver agora qual é o tipo de terra que vai ser o seu coração. Tem pessoa que às vezes, mas não acredito que tenha ninguém assim aqui agora. Mas às vezes a pessoa recebe a palavra, então é verdade, mas deixa a palavra de lado, não agarra. Deixa essa palavra fazer, germinar e frutificar na sua vida. Você está querendo aí, está buscando objetivos, tem alvos que você quer atingir. O Davi é um bom exemplo. É um bom exemplo. Nós podemos olhar, pensar e praticar, e podemos deixar para trás. Olha, pastor, de verdade, valeu, você é legal, se esforçou para montar tudo isso daí, para a gente pensar junto, mas, pastor, não toma por mal não, mas não vou levar para minha casa isso que o senhor falou. E a nossa amizade continuará sendo a mesma. Ou você pode ouvir e se posicionar. Feche seus olhos, por favor, recline a sua cabeça. Seja uma pessoa inclinada para Deus. Seja uma pessoa que tem coração de servo. Seja uma pessoa que se indigna contra as obras do diabo, que ignora as distrações, que valoriza a própria unção, que vence a intimidação, que não estaciona na última vitória, que sabe se relacionar, que exerce resiliência. Seja uma pessoa que vence os desafios mais sutis da vida, do dia a dia. Pastor, tudo que o senhor falou é joia, mas eu não estou conseguindo. Deus te trouxe aqui para dizer, eu quero te ajudar. Se você quiser, eu te ajudo a andar em vitória. Se você quiser, eu te ajudo a trocar de nível. Se você quiser, eu te ajudo a mudar de patamar. Se você quiser, eu te ajudo a alcançar resultados que você nunca alcançou na sua vida. Se você quiser, eu estou disposto a te ajudar, diz o Senhor. E começa pelo corpo e começa pelo sangue. O corpo de Jesus que foi moído na cruz para nos dar a vitória. O sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz para trazer perdão para todos nós. É a mesma palavra, a mesma semente. Aí cada um sabe muito bem qual tipo de solo é o próprio coração. Deus quer te ajudar a andar em vitória. Senhor amado e santo, bendito e poderoso, sela essa palavra na vida do meu irmão, sela essa palavra na vida da minha irmã, em nome de Jesus, que assim seja. Você que concorda e recebe, diga amém, diga graças a Deus, bata a palma para o Senhor Jesus, na noite de hoje. Você será servido com a Santa Ceia, com os elementos da ceia, e logo após nós vamos consagrar junto e participar todos juntos, tá bom?